Bruno Mars, the musician, he's at right now. Under arrest. Busted in Las Vegas early Sunday morning. Possession. Bruno Mars é um dos maiores nomes do pop dos últimos tempos. Mas antes dos hits, dos palcos gigantes e do brilho todo, existia um moleque pequeno que veio de condições bem precárias e teve que ralar muito antes de virar o nome Bruno Mars que a gente conhece. This was your house? Yeah, but the bed would be right there in the middle. Yeah. We'd all sleep in one bed. A imagem do garoto bonzinho, certinho e inofensivo foi pro ralo depois de um episódio bem vergonhoso envolvendo substâncias ilícitas e, pra piorar, ainda rolou um desastre recente ligado a apostas e jogos de azar. Essa é a história dos vícios de Bruno Mars, o rosto por trás do garoto bonzinho. Peter Gene Hernandez, mais conhecido no planeta como Bruno Mars, nasceu em 8 de outubro de 1985 no Havaí. O cara tem 5 irmãos e veio direto de uma família 100% musical. O pai, Peter Hernandez, percussionista porto-riquenho, e a mãe, Bernadette San Pedro, uma bailarina e cantora. Ou seja, a música já vem do DNA do cara. Com apenas 2 anos, o pai começou a chamá-lo de Bruno, porque o moleque lembrava o lutador Bruno Sammartino. Aos 4, o mini Bruno já estava nos palcos imitando Elvis Presley, se apresentando junto com a banda dos pais, The Love Notters. You know, he had this show 6 nights a week. It was me going to school, and then at nighttime, I turned into Batman. No ano seguinte, o moleque já estava chamando a atenção de geral, se destacando pela New York Times como o imitador do Elvis mais jovem do mundo. E como se isso já não fosse surreal o suficiente, 2 anos depois, ele levou esse personagem para o cinema, atuando como Elvis no filme Honeymoon in Vegas. Pra ele ir pegando o jeito, os pais deram versões mini de tudo, de bateria, guitarra, piano. Ele começou bem cedo na música como um prodígio mesmo. No ensino médio, o Bruno já cantava no grupo musical, fazia vários shows junto com a banda do pai, ficou bem conhecido na cidade, tudo parecia encaminhando. Até que a família se separou e o castelo começou a dar uma balançada. Mas isso eu conto melhor mais tarde. Em 2003, ele se formou no ensino médio, meteu o louco, foi pra Los Angeles atrás do sonho de viver de música. Aos 21 anos, cruzou com o produtor da Atlantic Records, que ficou em choque com o talento dele, mas esse contrato não veio na hora. O cara preferiu segurar e só assinou 3 anos depois, para dar um tempo por mais afiar a caneta, lapidar o som e virar o artista completo que ele se tornou. Em 2009, Mars começou a chamar atenção de verdade como produtor e compositor, trampando em música de gente grande tipo Florida, Adam Levine. Não demorou muito para ele começar a meter a cara como cantor e já emplacar hits gigantes como Nothing on You e Billionaire. Ambos chegaram no top 10 do Billboard Hot 100. Nada mal para quem tava começando. Em 2010 ele lançou um EP curtinho chamado If Better If You Don't Understand, que chegou na posição 99 da Billboard 200 e pouco tempo depois veio o golpe final, Just The Way You Are, seu primeiro single solo, que virou o número 1 e explodiu no mundo inteiro. E a partir daí já era. Logo depois ele soltou seu primeiro álbum de estúdio, Do Wop e Hooligans, com participações de nomes de peso como Lil Wayne, Snoop Dogg. Em 2011 e 2014 foi figura carimbada no Grammy, levando vários prêmios como melhor performance de pop vocal, melhor álbum de pop. Em 2013 ele ainda apareceu tocando com o Red Hot Chili Peppers no show do intervalo do Super Bowl, um dos mais assistidos da história. Já em 2016 voltou com tudo com 24K Magic, provando que o hype dele não era passageiro. Em 2017 a Forbes cravou Bruno Mars como o músico mais bem pago do ano, faturando cerca de 100 milhões de dólares. E no mesmo ano ele simplesmente passou o rodo no Grammy, levando o álbum do ano, gravação do ano, canção do ano. E mesmo sem lançar um álbum solo desde 2016, o Bruno segue firme e forte, sempre relevante, fazendo collabs de respeito e brilhando em apresentações gigantes. No entanto, por trás de todo esse sucesso tem uma história bem pesada. Bruno cresceu em uma infância marcada por muita pobreza, instabilidade e uma relação nada saudável com dinheiro e excessos. Mesmo tendo a sorte de estar cercado por músicos desde cedo, a realidade dentro de casa era dura. Ele tinha 12 anos, os pais se separaram e isso basicamente decretou o fim da banda do pai, The Love Notters.
Pra piorar, os negócios da família nunca engrenaram. Tentaram de tudo, estúdio de tatuagem, loja de souvenirs, nada deu certo. E eles acabaram ficando sem nada. O pai, junto com os filhos, acabou indo parar em bairros muito pobres, vivendo de mudança em mudança sempre que faltava dinheiro. Teve época que eles dormiam no fundo de um carro, em telhados improvisados, e até em um zoológico de aves abandonado, chamado Paradise Park, um lugar onde o pai já tinha trabalhado anos antes. Where we were staying at first Yeah. didn't have a bathroom. So we'd have to walk across the park to this other spot that had a bathroom. In the middle of the night. Durante muito tempo, eles tiveram que se virar nessas situações absurdamente difíceis. E mesmo vivendo em condições precárias, Bruno sempre tentou olhar pelo lado positivo. Segundo ele, foi justamente essa fase complicada que o ensinou a ter paciência, casca grossa e ter a determinação que depois viraria um combustível para escrever várias de suas maiores músicas. Talvez por isso eu tenha essa mentalidade quando se trata de música. Porque sei que eu vou dar um jeito. Só me dê um pouco de tempo. Quando o Bruno foi para Los Angeles correr atrás do sonho de virar artista, ele percebeu rapidinho como é que a indústria funcionava. Vários cantores com nomes latinos, tipo Enrique Iglesias, a indústria meio que colocava um rótulo grudado na testa deles. Com medo do sobrenome Hernanes fechar portas para ele decidiu mudar de nome. E ali nascia Bruno Mars, porque ele queria que soasse literalmente como fora do planeta. Mas isso não resolveu tudo. Mesmo com o novo nome, Bruno teve que bater de frente com estereótipos, provar quem ele era de verdade e até dizer não pros produtores que achavam que ele deveria cantar em espanhol. Vários rumores começaram a pipocar por aí, dizendo que o Bruno teria vergonha das próprias origens por esconder o seu sobrenome latino. Ele sempre negou isso, mas a fofoca já estava solta. Mesmo assim, ao longo dos anos, Bruno conseguiu construir aquela imagem clássica de bom garoto da indústria. Educado, talentoso, com um sorriso exemplar. Só que ninguém passa ileso pra sempre. Mesmo tentando ficar longe de polêmicas, Bruno acabou se metendo num problemão bem jovem, justamente quando tava no auge com seu primeiro single bombando no mundo inteiro, sucesso absoluto. Em 2010, ele foi preso por porte de substâncias ilícitas no Hard Rock Hotel e Cassino, em Las Vegas. Segundo os seguranças, encontraram um cantor no banheiro, consumindo drogas e com uma bolsa cheia de entorpecentes. Na época, o Bruno tinha 24 anos e alegou que a substância não era dele e que era a primeira vez que ele experimentava. Mas ele não teve muito pra onde correr e se declarou culpado, pagou multas e fez um acordo para limpar esse antecedente, desde que ele ficasse um ano longe de qualquer nova confusão. In district court, Mr. Hernandez is going to plead guilty to possession of controlled substance. Mr. Hernandez is to be placed on informal probation for 1 year, during which time Mr. Hernandez will get $2,000 fine, do 200 hours of community service, attend drug counseling and... A foto policial de Bruno Mars não demorou nada pra viralizar. E muita gente caiu em cima dele porque ele tá sorrindo na foto, como se tivesse orgulhoso e com zero arrependimento da situação. Aquilo ali batia de frente com a imagem do garoto bom e saudável que ele tinha construído até então. Só que, ironicamente, a mídia revelou anos depois que o escândalo acabou funcionando quase como um empurrãozinho extra na carreira. A exposição aumentou o nome dele e ele ficou ainda mais em evidência e a fama só cresceu. Anos mais tarde, o próprio Bruno falou abertamente sobre o caso, disse que era jovem na época, que cometeu erros como qualquer pessoa e preferia ser lembrado pelo que realmente importa, sua música e o impacto que ele deixou na indústria, não por uma foto de ficha policial que rodou pelo mundo. Anos depois ele se uniu com Anderson .Paak para formar o supergrupo Silk Sonic. No ano seguinte, iniciaram uma residência em Las Vegas, fazendo uma série de shows nesse local. E não foi só hype, nesse período o sucesso veio pesado. Levaram prêmios no Brit Award, choveram indicações no Grammy, como canção do ano, gravação do ano, melhor performance de R&B. E no meio desse rolê todo em Las Vegas, a famosa cidade do pecado, Bruno acabou recaindo a alguns velhos hábitos. Pelo menos segundo os boatos, a fofoca da vez dizia que o Bruno teria acumulado ao longo dos anos uma dívida astronômica em cassinos do MGM Resort Internacional, coisa de mais de 50 milhões de dólares. E ainda segundo rumores, o Bruno teria um histórico complicado com apostas desde jovem, e a relação dele com esse hotel estaria por um fio. Dias depois, um porta-voz da MGM tratou de apagar o incêndio, disse à revista Verity que era tudo fake news e que Bruno não devia absolutamente nada. Tem quem ache que isso só foi para proteger a imagem do cantor, e tem quem jure que esse boato da dívida no cassino foi só mais um boato
quanto exagerado pela mídia. Bruno Mars é sem dúvida um artista multifacetado, teve um impacto gigante na indústria musical e ajudou a revolucionar o pop na década de 2010. Mesmo assim, até músicos como ele, que conquistaram a fama por mérito próprio, não estão imunes a más companhias e decisões questionáveis. E é isso, o que você acha dessas polêmicas envolvendo Bruno Mars? Deixe aí nos comentários. E é tudo isso por hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, hypar, dar o like, vai ajudar pra caramba. Eu sou o Lucas Vicente, até o próximo vídeo galera, e tchau!